Olá, bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa análise, numa interpretação bem particular que um sermão faz da figura bíblica de Jó. É uma história, sabem? De perda, uma perda avassaladora e de uma resiliência que é quase difícil de imaginar. E tudo começa com uma pergunta que, na verdade, define a história toda. Como é que alguém reage quando perde absolutamente tudo? É uma questão que vai direto ao coração, não só da história de Jó, mas do próprio sofrimento humano. Então, vamos a isso. O sermão arranca por nos apresentar Jó de uma forma muito específica. Ele não é só um homem. Ele é apresentado como o modelo, o ideal de integridade. E essa integridade, segundo o sermão, assenta em 4 pilares fundamentais. Ele era sincero, reto, temente a Deus e este é um ponto-chave. Ele desviava-se ativamente do mal. O pregador faz questão de sublinhar que isto não é uma qualidade passiva, sabe? É uma escolha, uma ação consciente. Um exemplo mesmo. E há aqui um detalhe que o sermão destaca que é super interessante: a universalidade desta história. O pregador faz questão de notar que Jó não era israelita. E porquê é que isso é importante? Porque significa que a história dele, a sua integridade, não pertence a um povo ou a uma nação. É uma mensagem para toda a gente, em qualquer lugar do mundo. Ok, então, com este cenário montado, a história dá uma viravolta. A gente sai da Terra e a narrativa leva-nos para uma cena celestial. É aqui que vamos descobrir a origem de tudo o que está prestes a acontecer a Jó. E o sermão faz aqui um contraste que é, olhe, fascinante. De um lado, temos Satanás a passear pela terra. Mas qual é o objetivo dele? Segundo esta interpretação, é procurar falhas, é acusar. Do outro lado, os fiéis também andam pela terra, mas a intenção é totalmente oposta. É adorar. É viver em retidão, debaixo da proteção de Deus. Duas formas de andar, com propósitos completamente diferentes. E é aqui que entra a acusação direta de Satanás. Basicamente o que ele diz é: claro que Jó te teme, mas será que o faz de graça? Tu deste-lhe tudo, protegeste-o de todos os lados. A ideia é esta. A fé de Jó é uma transação. Se essa cerca de proteção for retirada, a fé dele desmorona. E o pregador, de uma forma muito atual, chama isto fake news. Não é uma dúvida legítima, não é uma questão honesta. É uma mentira, uma calúnia plantada para destruir a reputação, a integridade de Jó. Isto leva-nos a uma ideia teológica muito importante neste sermão. A provação é permitida. Ou seja, não é um sinal de que Deus está ausente ou que perdeu o controlo. Pelo contrário, acontece dentro de limites que Ele próprio estabelece. A ideia de fundo é que Deus conhece a força de cada um e nunca permite uma provação maior do que a que se pode suportar. E agora a história chega ao seu ponto mais dramático. A permissão foi dada e o teste começa. E o que se segue é a reação absolutamente extraordinária de Jó. Imaginem a cena. É uma cascata de desgraças. Chega um mensageiro a correr. Perdemos o gado, os servos. E antes mesmo dele acabar de falar, já está outra à porta. Veio o fogo do céu e queimou as ovelhas. E depois outro, levaram os camelos. E por fim, a notícia devastadora. Os 10 filhos, todos mortos de uma só vez. A velocidade, a escala disto é simplesmente avassaladora. 100%. Perdeu 100% de tudo. No instante, tudo aquilo que ele construiu, todas as pessoas que ele amava, foram-lhe tiradas. E é neste cenário de ruína total que vamos ver a sua resposta. E a resposta dele é inacreditável. Em vez de raiva, em vez de maldição, ele diz: o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isto, para o pregador, é o ponto mais alto da fé. Não é resignação, não é aceitação passiva. É adoração. Adoração ativa, no meio das cinzas. E o texto faz questão de sublinhar: em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Isto é crucial para a interpretação do sermão. Jó percebeu o que estava a acontecer nos bastidores a nível espiritual. Ele não atribuiu a culpa a Deus, mantendo a perspectiva correta, mesmo na dor. Mas a história não nos dá só um exemplo a seguir. Para tornar a mensagem ainda mais clara, o sermão foca-se num contraste, num espelho. E esse espelho é a resposta da sua própria mulher. Ela olha para ele no meio de todo aquele sofrimento e diz: ainda mantens a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. É o caminho oposto. É o caminho do desespero, da amargura, do desistir. O sermão usa como exemplo perfeito do que não fazer. Então, aqui estão eles, lado a lado,
Duas respostas para o mesmo sofrimento. De um lado, Jó, com bendito seja o nome do Senhor, o modelo da adoração que persevera. Do outro, a sua mulher, com amaldiçoa a Deus e morre, o caminho do desespero. É a escolha final, não é? Adoração ou maldição? E é aqui que o pregador lança a metáfora do espelho. Ele diz que a Bíblia funciona como um espelho que, em tempos de crise, nos mostra quem realmente somos. E a pergunta que fica no ar é, quando a vida nos testa, quando olhamos para esse espelho, que reflexo é que aparece? O de Jó ou o da sua mulher? Ok, para terminar, vamos ver o que o sermão diz sobre o legado disto tudo. Qual foi o propósito e o resultado final da aprovação de Jó? Bem, a história termina com restauração. A fortuna de Jó é restaurada em dobro. Ele recebe 10 novos filhos. E aqui o sermão aponta para um detalhe curioso e bonito. A Bíblia registra o nome das filhas, mas não dos filhos. Isto é visto como um sinal de uma graça especial, de uma beleza e alegria que elas trouxeram para a vida dele. Então, qual o propósito final de tanto sofrimento? Segundo esta leitura, foi para criar um testemunho intemporal e poderoso de que a fé pode sim sobreviver ao impossível. A história de Jó ficou registada para que, gerações mais tarde, pudesse servir de instrução e fortalecimento. E talvez o auge da sua fé, no meio de tudo, seja esta declaração: Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. É uma declaração de fé profética, absolutamente incrível, e o argumento do sermão é muito direto. Se Jó, com a pouca revelação que tinha, pode acreditar nisto, quanto mais forte deveria ser a confiança de quem veio depois. E assim, fechamos esta análise com a pergunta que ecoa desde o início. O que é que leva uma pessoa a responder a uma perda devastadora, não com raiva, não com revolta, mas com adoração? Que tipo de fé, que tipo de convicção é essa? Fica a reflexão sobre esta resiliência espiritual tão profunda.